O vice de Marco Rubio detonou Alexandre de Moraes e disse que o ministro usurpou o poder no Brasil de forma ditatorial e que destruiu a relação de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. O que eu vou te mostrar agora é uma das maiores porradas que o ministro já levou na vida. E ela veio direto do vice do Marco Rubio, subsecretário de Estado americano Christopher Landau, que não poupou Moraes de algumas das palavras mais duras, das críticas mais severas que a gente já viu até hoje vinda dos Estados Unidos para qualquer país do mundo. E vamos agora diretamente aqui para o texto do Christopher Landau, porque ele tem várias camadas e é tão importante que ele foi traduzido e repostado aqui no Brasil pela própria Embaixada Americana. Olha aí comigo. A separação dos poderes do Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais a abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. Olha só como o texto já começa porradeiro e cheio de recados. Aqui o Christopher Landau ele dá uma verdadeira aula do que é separação de poderes, divididos esses poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Mas mais do que isso, ele está explicando para todos nós como essa separação ela não pode ser apenas para inglês ver, não pode ser apenas formal, no papel, como a gente vê acontecer aqui no Brasil. Não, a separação de poderes ela existe para que um dos poderes não abuse do seu poder, para que não usurpe o poder dos outros, para que não tenha poder ilimitado, para que não abuse sem freios, mas para que ele seja assim freado pelos outros poderes. Contudo, o que acontece no Brasil é o contrário disso. Nada exemplifica mais isso do que esta foto aqui recente que você vê aí na tela. Essa foto que foi tirada do jantar que Lula promoveu para os ministros do STF em desagravo a Moraes, em que estavam lá representantes dos três poderes endossando e apoiando Alexandre de Moraes, em vez de limitando e parando, freando seus abusos. Esse jantar aí ele foi um exemplo da promiscuidade que existe no Brasil entre os poderes e submissão. Olha a foto aí, ó. Moraes mais à frente, mostrando como é realmente ele quem manda. Lula um pouco atrás, gesticulando e falando como se estivesse ali se explicando para Moraes. E Paulo Gonet mais afastado, atrás dos dois, como uma peça ali de decoração, ou pior, como alguém sem protagonismo real, que apenas segue as diretrizes dos primeiros. Na foto, como na realidade, o Legislativo, o Congresso Nacional, não existe. De fato, o STF simplesmente atropela o Congresso sempre que lhe dá na telha. E o Congresso não se impõe, não freia os abusos. E o Lula também atropela o Congresso com a ajuda do STF sempre que ele quer. É um Congresso inexistente. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão e outras penalidades. Presta atenção nessas palavras. Usurpou poder ditatorial. Gente, não se engane, essas fortíssimas, pesadíssimas palavras do Landau têm apenas um significado. O Brasil virou uma ditadura judicial. Ele afirmou categoricamente, com todas as letras, que Moraes usurpou, se arrogou, tirou dos outros poderes e pegou para si um poder ditatorial no Brasil. E olha que piora. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e Estados Unidos, ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. Ou seja, Moraes sozinho, segundo Landau, destruiu não só abusando no Brasil, mas se arrogou a abusar também em relação a coisas lá dos Estados Unidos e assim destruiu a relação histórica de amizade entre Brasil e Estados Unidos, que tem mais de 200 anos. Imagina o peso de você ser taxado dessa forma, como uma pessoa que estragou um relacionamento diplomático tão importante, ser acusado de ser a pessoa que sozinha é responsável por fazer mais de 200 milhões de brasileiros sofrerem. E como que se resolve isso, hein? O Landau vai e fala disso agora. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial.
Sempre é possível você sentar lá e negociar com líderes dos poderes executivo, legislativo de um país, mas não com o juiz, que tem que manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei, que a gente sabe que não é, né? Assim, nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Como é possível um funcionário público estrangeiro entender e resumir tão bem a nossa situação? Como resistir a alguém que diz defender a democracia, mas que na verdade está destruindo a democracia? Como resistir a alguém que se veste com as roupas da lei? Eu sou a lei, eu sou o Estado, eu sou a democracia, eu sou o Estado de Direito. E no final aqui, o Landau deixa um recado. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que o único juiz não eleito tem assumido o controle do destino da sua nação, por favor avise. Nós queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Eu também não conheço. Se alguém conhecer, escreve aí nos comentários, porque a gente precisa saber um único exemplo. O que parece é que nós estamos sendo pioneiros no atraso, pioneiros nessa desgraça.